Olá pessoal, vamos fazer aqui uma sequência de orientações para fazer uma editoração de textos, utilizando as ferramentas do Word, do pacote Office 2016. A nossa meta é editorar um texto para que ele fique semelhante a este exemplo. Notem que nós temos um papel timbrado, né, no caso aqui com o logotipo da escola Galileu. Temos borda no título, temos texto alinhado, texto em coluna. Essa primeira letra aqui, ó, destacada, chamamos de capitular. Temos também uma sequência do texto com marcações, né? E também temos o rodapé com algumas figurinhas. Essas figurinhas são chamadas de símbolos. Então a nossa meta é fazer uma editoração de textos somando todos esses recursos para ter o papel timbrado, tá ok? Eu vou fechar esse documento, vou partir de um documento em branco, então acessando o programa Word, documento em branco, primeiro passo, conforme aulas, devemos sempre definir como que vai ficar as nossas margens, e as margens, o acesso às margens deverá ser feito por intermédio da guia Layout. Né? Então, Layout, margens. Se uma dessas apresentadas já estiver dentro das suas necessidades, perfeito, é só clicar. Porém, vamos aqui em margens personalizadas, até porque para nós abordarmos aqui, por exemplo, como é que eu faço a alteração, né? Então vamos supor que a nossa necessidade seja a seguinte: eu vou manter aqui o superior e inferior com as medidas de 2,5 cm, porém, esquerda e direita eu vou deixar com 2 cm apenas. O meu documento ele vai tender a ficar mais largo, mas não, na verdade eu quero também abordar esse assunto aqui, ó, a medianice. Lembrando que medianice é o quê? É o espaço reservado para encadernação, onde a margem esquerda vai ficar com espaço maior para uma futura, né, necessidade de encadernação, tá ok? Recomenda-se 1 centímetro para a medianice, é um espaço suficiente, tá? E a orientação, retrato, ou seja, a folha vai ficar de pé. Então, primeira observação. Feito isso, vamos então ao texto. Né? O próximo passo seria digitar o texto. Eu vou disponibilizar este texto para que vocês pratiquem, tá ok? Vocês deverão selecionar esse texto e colar ele para que possamos adiantar o nosso tempo de prática. Né? Não vamos perder tempo com a digitação nesse momento. Então, com o texto digitado, vamos então para a segunda parte, que seria o alinhamento desse texto. Então, por exemplo, esse título, vamos centralizar ele. A parte de alinhamento, as ferramentas necessárias para alinhamento vão estar aqui, ó, na guia página inicial. Tá ok? Então, na guia página inicial, por exemplo, centralizei, né? Vocês vão perceber que apenas com alinhamento esse texto já vai ter uma outra cara, né? E já vai ter aí uma ideia assim, de um texto mais organizado. Então, centralizei o título. Esse trecho aqui, esse parágrafo maior, lembrando que sempre devemos selecionar, e uma forma bem simples de selecionar é aqui, ó, na margem esquerda, tá ok? Na margem direita, se você clica, ele tira a seleção. Então, ó, na margem esquerda, vamos selecionar. Selecionamos, percebam que na margem direita o texto está todo quebrado, a seleção. Notamos pela seleção, né? Então, para que possamos ajustar essas duas margens, recomendamos o botão justificar, né? Ele justifica um parágrafo. Os parágrafos não ficam mais quebrados aqui na margem direita. Então, ó, vamos justificar, olha só como o texto ficou, né? E vamos supor que
esta frase final ficaria melhor aqui à direita. Então vamos buscar lá nos botões de alinhamento à direita. Formatação também, por exemplo, nas fontes, né? Eu gostaria que esse título ficasse um pouquinho maior. Então podemos mexer diretamente aqui, ó, na lista de tamanho da fonte, né? Também podemos usar esses dois botõezinhos aqui, ó, que são para aumentar ou reduzir a fonte, né? Então, aumentar ou reduzir. Perfeito? Caso seja necessário negrito, itálico, sublinhado, né? Temos todos esses recursos aqui. Eu vou tirar só o sublinhado porque temos uma outra intenção. Tirar o itálico também. Temos uma outra intenção com esse título. Bom, fizemos a parte de alinhamento. Perfeito? O próximo passo recomendado seria o timbrado, que é o cabeçalho e o rodapé. No caso do cabeçalho, vocês lembram no modelo que eu mostrei que nós tínhamos o logotipo da Escola Galileu aqui em cima? Então vamos lá. Recomendamos que isso seja feito no cabeçalho e o cabeçalho fica aqui, ó, na guia inserir, né? Aqui em cima chamamos de guia ou abas, né? E embaixo os botões de comando. Então, inserir, cabeçalho, escolhemos qual que é a posição do cabeçalho. No caso, eu vou escolher aqui o em branco, a primeira opção. Por quê? Eu não vou utilizar texto, eu vou utilizar um logotipo, uma imagem, uma figura. Então, podemos até apagar. Utilize a tecla de apagar do seu teclado. E em seguida, lá na aba ou guia inserir, a opção imagens. Verifiquem onde que vocês vão deixar as imagens que vocês desejam utilizar em um texto. Tá? Eu procuro sempre deixar aqui na pasta padrão, que é a pasta imagens mesmo. Né? Então peguei aqui, ó, Galileu, inserir. Pronto, tenho aqui o meu logotipo. Tá, ok? Essas marcações em volta vão permitir a ampliação ou redução. Tá, ok? Basta posicionar o sinal do mouse em um desses pontos. Eu recomendo que sempre façam isso nas pontas, porque as pontas você vai redimensionar a largura e a altura ao mesmo tempo. Mas fica a critério, tá ok? Bom, fizeram aí a devida alteração, pode clicar sempre à direita da informação para desmarcar, tá ok? O próximo passo é o rodapé. Você pode usar o inserir rodapé ou então deslizar o scroll do seu mouse. Olha só. Também tem aqui a opção da barra de rolagem lateral, que você pode segurar ela com o mouse e puxar. Então você pode alternar entre cabeçalho e rodapé. No caso aqui do rodapé, esse texto também não vou usar, porque eu vou inserir um outro texto. Nesse caso vai ser o endereço da escola. Tá ok? Aliás, eu vou começar com o endereço da escola. Mas vou seguir, ó, depois de ter colocado o endereço da escola, vou pressionar um Enter para ir para a linha de baixo. Geralmente nós colocamos aqui o quê? A palavra TEL e um número de telefone. Mas recomendo, né, já que estamos utilizando recursos de tecnologia, vamos recomendar aqui na guia Inserir os recursos de símbolos. Quando nós usamos inserir símbolos, nós teremos acesso a figuras que vão representar, vão complementar as nossas informações. No caso, eu quero um telefone, já está aqui, ótimo. Porém, se for a primeira vez que você usar o Word, esse telefone não estará aqui. E aí você deverá ir aqui, ó, em Mais Símbolos. Quando você acessa o Mais Símbolos, geralmente você vai ter aqui texto normal e apenas letras e números e simbologias básicas. Para ter acesso à figurinha do telefone, vocês deverão mudar aqui, ó, de texto normal. Pode descer até o finalzinho. Vocês vão encontrar lá, com a sequência de letra W, Wing Dings. Nossa, eu passei. Opa.
Wingdings. Cuidado, porque nós vamos ter também o Wingdings 2 e o Wingdings 3, né? E eles têm diferença para as figuras, tá ok? Então procurem sempre o Wingdings. Então, ó, chegamos aqui, ó. Como eu falei, ó, se for o 3, olha só as figuras, são diferentes, né? Se for o 2, também são diferentes. Então peguem só o Wingdings. E aqui nós vamos ter, ó, a cartinha, o telefone e outras figuras mais, conforme a sua necessidade. Nós vamos usar o telefone. Então, seleciona a figurinha do telefone, inserir. Nota que ele já apareceu aqui embaixo. Ó. Posso fechar essa janela e continuar a digitação do meu número de telefone desejado. Eu vou colocar um número aleatório. Tá aí. Espacinho. Agora eu quero colocar uma figura que represente um e-mail. Volto de novo no botão símbolo, né? Caso eu tenha saído, ó, se eu fui lá para design, layout, qualquer um dos outros, então volto de novo na guia inserir símbolo, mais símbolos, e aí eu vou procurar. Se já tiver o Wingdings, perfeito, é só escolher a figurinha. Eu vou escolher uma cartinha para representar o e-mail. Então tá lá. A cartinha para representar o e-mail, galileu@curso.com.br. Tá feito o nosso rodapé, tá ok? Eu vou dar 2 cliques aqui, ó, na área de texto, porque dessa forma eu encerro o meu cabeçalho e meu rodapé, tá ok? Então tá aí, ó. Nós já temos um texto alinhado, nós temos o papel timbrado, né, com o logotipo e com o endereço. Olha só como o nosso documento já está diferente. Próxima etapa é colocar um destaque nesse título. Recomendo que façam bordas. Como assim bordas? Aqui na guia página inicial e próximo aos botões de alinhamento, nós temos um botãozinho chamado bordas. Tá? Mas não clique diretamente no botão, clique nessa flechinha aqui ao lado. Então no botão bordas nós vamos ter aqui, ó, vários tipos de bordas. Tá ok? Essas primeiras linhas aqui são bem simples, tá? Mas nós temos aqui em bordas e sombreamento e opção sombra ou caixa. O sombra tem uma pequena sombrinha aqui, ó, nas linhas, né, laterais e inferior. E você ainda pode melhorar ainda mais escolhendo uma linha aqui, ó, nessa lista de estilos. Por exemplo, eu vou escolher aqui essa linha diferenciada aqui com a linha fina ou mais grossa. E se fosse um documento assim mais festivo, mais comemorativo, poderíamos até colocar uma cor. Perfeito? Mas como nós estamos falando de um documento corporativo, então vamos deixar o pretinho mesmo. Tá ok? Após fazer a alteração, clique em OK. Então tá lá. Nós temos um destaque, né, no nosso título. Outra orientação interessante é o texto. Então, por exemplo, se eu quero selecionar um parágrafo, aqui na margem esquerda eu seguro o botão, vou descendo, conforme já foi citado anteriormente. Se eu não for usar, eu clico à direita, mas nesse caso nós precisamos desse texto selecionar. Selecionei o texto, então vamos utilizar a guia Layout e o botão Colunas. Eu já poderia escolher diretamente uma coluna aqui, ó. Aliás, 2 colunas, 3. Eu vou solicitar para que usem aqui o mais colunas, porque aqui nós temos, depois de escolher aqui 2 ou mais, nós temos esse recurso, ó, linha entre colunas. Este recurso ele coloca uma linhazinha conforme o modelinho de visualização está mostrando, ó, eu vou tirar, ó, ele tirou a linha, vou colocar. Então ele coloca uma linhazinha aqui no meio. Tá bom? Então tá aqui, ó, nós temos o texto dividido em colunas. Já ficou com cara de jornal, revista, livro, que é a editoração, propriamente dita. Perfeito? Vou clicar aqui à direita. Então tá aí. Outra informação também interessante para a editoração é destacar essa primeira letra do texto. Só que eu não preciso selecionar. Basta que o meu sinal, o meu cursor, esteja piscando dentro do texto.
A partir daí, ainda na guia inserir, nós vamos ter esse botão aqui, ó, que é o botão adicionar um capitular. O nome do recurso é capitular. Quando nós acionamos esse botão, nós temos aqui nenhuma, é o que nós já estamos usando, nós não temos o capitular. Nós vamos usar um capitular simples ou um capitular na margem. Vou recomendar o capitular simples. Olha só como nossa primeira letra ficou. Perfeito? Vou clicar aqui a margem novamente para tirar essa marcação. Então tá aí, olha só como esse texto já ficou com cara de jornal, de revista, de livro, conforme citado anteriormente. Perfeito? E esse trechinho de texto aqui, ó, nós vamos aplicar marcações, muito utilizado em tópicos, em parágrafos, né? As marcações, elas ficam aqui na aba página inicial. As marcações podem ser numéricas, né? Você pode escolher aqui uma marcação numérica. Letras, percebam aqui embaixo, que o simples fato de encostar o sinal do mouse nas opções disponíveis, os nossos itens já vão assumir essas opções. Mas você não quer letra, não quer números romanos e também não quer números simples, então nós podemos usar figuras, né? Então nós temos aqui algumas diversidades de figuras, tá ok? Ao selecionar uma dessas figuras, elas vão ficar posicionadas no seu texto. Então, olha só como o nosso texto ficou. Perfeito? Aqui na guia Exibir, uma página nós reduzimos para ter uma visualização da parte de layout. Obviamente não consigo ler, né? É apenas para ter uma ideia de como que vai ficar a distribuição na minha folha. E aqui em 100% ele volta de novo naquela visualização onde eu estava trabalhando, com possibilidade de leitura. Bom, nossa finalização dará-se a partir da gravação. Recomendamos que em relação à gravação, nós utilizamos aqui em arquivo, salvar ou salvar como. A diferença do salvar e salvar como está da seguinte forma. Salvar, se o documento já foi gravado, por exemplo, aqui o documento 1 Word, ele ainda não foi gravado. Então qualquer um dos dois vai me permitir gravar. Agora, a partir do momento que já estiver um nome, aí o salvar atualiza alterações e o salvar como grava em outro lugar ou grava com outro nome. Perfeito? Bom, eu vou utilizar o salvar como. Devemos escolher um local para guardar, né? Um local recomendado sempre é documentos, mas caso você tenha uma pastinha, é interessante colocar na sua pastinha. Então, documentos. Ele já veio aqui um título digitado porque o Word sempre pega a primeira linha do texto e recomenda como título do documento para ser guardado. E aqui em tipo, está documento do Word. A versão que estamos usando é a 2016, mas se eu quiser utilizar esse texto numa versão 2007, por exemplo, então do jeito que está não será possível abrir o documento. Então, para que eu possa ver esse documento em versões inferiores a 2016, eu tenho que mudar aqui em tipo de documento do Word para documento do Word 97/2003. Cuidado, algumas pessoas confundem com modelo de Word 97/2003. Não é modelo, é documento de Word 97/2003. Então, fizemos essa mudança, podemos salvar. Tá aí, texto editorado. Espero que essas orientações ajudem o conhecimento de vocês e usufruir o máximo possível dessa bela ferramenta que é o Microsoft Word. Até a próxima!